Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 1º de agosto, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículos de 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. A parábola do joio dizia que havia um homem que semeou boa semente de trigo no seu campo. Durante a noite, enquanto dormia, veio o seu inimigo e semeou a semente do joio. Os seus empregados disseram: Mestre, semeastes a boa semente. De onde veio então o joio? O semeador, o dono da plantação, dizia: Foi um inimigo meu que semeou a semente do joio. E os agricultores disseram: Queres que arranquemos o joio? E o dono disse: Não, pode ser que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai o tempo da colheita e separai o trigo no meu celeiro e queimai o joio. E Jesus então diz: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. Semente de esperança, semente de amor, de misericórdia, de tudo o que é bom nesta vida, é o Senhor Jesus quem semeia. O campo é o mundo. O campo representa tudo aquilo que nós podemos viver ao longo deste mundo, a liberdade que Deus nos deu. A boa semente são os que pertencem ao reino. Aqueles que são bons, que praticam a justiça, a fidelidade. Somos pecadores, é verdade, mas ser bom significa reconhecer o seu pecado, buscar a conversão, fazer um esforço sincero. Os joios são os que pertencem ao maligno. O joio representa tudo aquilo que é mal, aquelas pessoas que, praticando o mal, não se convertem, não mudam de vida, não se arrependem. O inimigo que semeou o joio é o diabo. O diabo, o espírito mau, é aquele que vem para trazer a divisão, a separação, a dor e os conflitos. Os ceifadores são os anjos. Os anjos de Deus, cumprindo as ordens do Senhor, irão, no final dos tempos, separar os bons dos maus. E como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aqui nós observamos o critério que Deus vai utilizar para dizer que alguém é mau. É aquele que pratica o mal e ensina os outros a praticar o mal e ajuda os outros a pecar. Jesus diz que haverá um momento final, quando se fará a separação entre os bons e os maus. É o juízo final. Se acreditamos na liberdade humana e na justiça divina, temos que supor pelo menos a possibilidade de alguns não aceitarem a salvação. E terminado o tempo da paciência de Deus, haverá a hora da justiça final e definitiva. Não podemos esquecer essa verdade muito séria. Confiemos na misericórdia do Senhor e façamos o esforço necessário para viver bem de acordo com o Evangelho. E por fim, disse Jesus, haverá choro e ranger de dentes para aqueles que forem considerados os maus. Pois quem pratica o mal colherá os frutos da maldade que fez. E aqueles que fizeram o bem colherão também seus frutos de salvação e vida eterna.
Então, disse Jesus, aqueles que são justos brilharão como o sol no reino do meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A nós que estamos ouvindo e meditando o Evangelho, cabe avaliar a nossa vida, pensar nas nossas atitudes e ver se estamos seguindo com dedicação e fidelidade o caminho de Jesus ou se estamos dando prioridade para aquilo que não é do reino de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.